Ele é considerado a múmia humana mais antiga já encontrada intacta, e os cientistas acreditam que morreu há mais de 5.000 anos. Graças às novas tecnologias de DNA, eles estão reimaginando sua aparência, agora representada por Michael Holmes. Há mais de 5.000 anos, um homem ficou congelado no alto dos Alpes. Vamos começar com o homem do momento Ötzi, o homem de gelo. Seu corpo perfeitamente preservado no gelo. Quando os cientistas sequenciaram o DNA de Ötzi, o homem de gelo descobriram segredos que ninguém esperava. Será que sua ascendência guarda a chave para um passado oculto? Junte-se a nós, enquanto desvendamos os detalhes da descoberta e como ela chocou o mundo inteiro. O mistério congelado de Ötzi, o homem de gelo. Em um dia frio de setembro de 1991, o que começou como uma tranquila caminhada na montanha se transformou em uma das descobertas arqueológicas mais surpreendentes dos tempos modernos. Erika e Helmut Simon, caminhantes experientes, estavam atravessando uma passagem montanhosa acidentada nos Alpes de Ötztal, na fronteira entre a Áustria e a Itália. O ar era rarefeito, o terreno era agreste e a geleira ainda mantinha seu domínio gélido sobre a paisagem. Mas o sol do final do verão havia amolecido o gelo o suficiente para revelar algo completamente inesperado. Ali, parcialmente soterrado pelo gelo derretido, jazia o corpo inerte de uma pessoa. A princípio, o casal pensou ter encontrado um alpinista que havia falecido recentemente nas implacáveis montanhas. Mas à medida que se aproximavam, ficou claro que se tratava de algo muito mais antigo, muito mais estranho. O corpo não estava vestido com roupas modernas de escalada, nem carregava equipamentos contemporâneos. Em vez disso, o homem usava botas de couro grosso, recheadas com grama para isolamento térmico. Uma maneira antiga e surpreendentemente eficaz de manter os pés aquecidos. Em sua posse estava um machado de cobre cuja lâmina apresentava uma tonalidade esverdeada devido à idade. O detalhe mais surpreendente, porém, era o quão bem seu corpo havia sido preservado. Sua pele estava escurecida e coriácea, mas intacta. O gelo e as temperaturas congelantes protegeram seu corpo por séculos, mantendo suas feições assustadoramente reconhecíveis. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente, as autoridades foram acionadas e helicópteros logo trouxeram especialistas e arqueólogos. O que começou como um resgate logo se transformou em uma grande investigação científica. A datação por carbono e os testes forenses logo revelaram a verdade. O homem havia ficado congelado por mais de 5.000 anos. Ele viveu durante a Idade do Cobre por volta de 3.300 a Ponts, época em que os humanos estavam apenas começando a trabalhar com metal. Ele recebeu o nome de Ötzi, em homenagem ao vale onde foi descoberto. Mas Ötzi era mais do que apenas um corpo congelado. Ele era um vislumbre de um mundo antigo. Cada detalhe de suas roupas, ferramentas e até mesmo de sua pele oferecia pistas sobre a vida há milhares de anos. No entanto, quanto mais os pesquisadores investigavam, mais mistérios descobriam, especialmente sobre sua morte, que se revelou tudo menos pacífica. A análise forense mostrou que Ötzi tinha cerca de 45 anos quando faleceu. Em sua época, essa idade já era considerada avançada, mas seu corpo indicava que ele era forte e bem adaptado ao seu ambiente. Ele tinha cerca de 1,6 metro de altura e pesava aproximadamente 50 quilos. Embora pequeno para os padrões atuais, seus ossos e músculos revelavam a vida de um homem acostumado ao trabalho árduo e à sobrevivência no terreno montanhoso e selvagem. Uma das características mais fascinantes em seu corpo era um conjunto de 61 tatuagens. Não se tratavam de desenhos decorativos, mas sim de marcas cuidadosamente posicionadas ao longo das articulações e em áreas onde ele possivelmente sentia dores devido à artrite.
Os cientistas acreditam que essas marcas podem ter feito parte de uma forma primitiva de tratamento médico, talvez semelhante à acupuntura. Esses pequenos detalhes demonstram que, mesmo há milhares de anos, as pessoas já possuíam maneiras de tentar aliviar a dor e tratar doenças. Suas roupas também diziam muito sobre sua habilidade e engenhosidade. Ele usava polainas feitas de couro de cabra, um gorro de pele de urso para se aquecer e uma capa de palha para isolamento extra. Cada peça de sua vestimenta foi cuidadosamente feita para a sobrevivência, não para o estilo. Ele estava vestido para enfrentar o frio, o vento e o ambiente alpino rigoroso. Os itens que Ötzi carregava revelavam que ele era um homem de seu tempo, mas também alguém que tinha acesso a ferramentas raras e valiosas. Ele carregava uma faca de sílex com um cabo finamente trabalhado, um arco longo e um machado de cobre. O machado, em particular, impressionou os historiadores. Na Idade do Cobre, possuir uma ferramenta como essa era incomum. O cobre era caro e difícil de trabalhar, e nem todos podiam comprar ou fabricar uma arma desse tipo. O machado de cobre era tanto uma ferramenta prática quanto um símbolo de status. Podia ser usado para cortar lenha, caçar ou para autodefesa. Esse único objeto sugeria que Ötzi poderia ter sido alguém importante em sua comunidade. Embora seu corpo tenha sido preservado, ele também continha evidências de suas últimas horas. Estudos forenses revelaram que sua morte não foi resultado de um acidente, nem simplesmente de ter ficado preso nas montanhas congeladas. Em vez disso, tudo indicava que ele havia sido atacado. Sua mão esquerda apresentava um ferimento profundo, possivelmente resultante de autodefesa. Suas costelas mostravam sinais de contusões ou fraturas, indicando que ele havia se envolvido em uma luta violenta. A pista mais reveladora era uma ponta de flecha alojada profundamente em seu ombro esquerdo. Ao atingir uma artéria principal, esse ferimento o teria levado à morte por hemorragia. Não foi um acidente. Foi um ato premeditado. Foram encontradas manchas de sangue de outras 4 pessoas em suas roupas e pertences, sugerindo que ele pode não ter estado sozinho quando o ataque ocorreu. Se eram aliados ou agressores, permanece um mistério. Para agravar a tragédia, Ötzi também sofria de aterosclerose, uma condição que poderia ter levado a um ataque cardíaco se ele tivesse vivido mais tempo. O local onde ele faleceu, no alto das montanhas, sugere que ele talvez estivesse fugindo de alguém ou de alguma coisa, talvez tenha sido caçado vítima de um conflito tribal ou envolvido em uma disputa pessoal. Os detalhes permanecem incertos. Mas uma coisa é certa, sua vida terminou violentamente. A descoberta de Ötzi mudou o que os cientistas sabiam sobre a vida há 5.000 anos. Seu corpo e seus pertences ofereceram uma visão rara das lutas diárias, das habilidades de sobrevivência e dos perigos enfrentados pelas pessoas de sua época. Suas tatuagens, roupas e armas revelaram uma combinação de habilidade, inteligência e adaptação a um mundo hostil. Sua morte mostrou que, mesmo em tempos remotos, a violência entre os seres humanos fazia parte da vida. Mas como os cientistas conseguiram descobrir sua identidade depois de tantos anos de sua existência? O mistério do DNA de Ötzi, como a ciência se enganou. Anos após a descoberta do corpo congelado de Ötzi nos Alpes, o fascínio por ele só aumentou. Seus restos mortais, perfeitamente preservados, aprisionados no gelo por mais de 5.000 anos, tornaram-se uma cápsula do tempo, oferecendo aos cientistas uma oportunidade extraordinária de olhar diretamente para o passado. Determinados a entender quem ele era, como vivia, e de onde vinha, os pesquisadores o estudaram da maneira mais cuidadosa e detalhada possível. Examinaram sua pele, suas roupas e até mesmo o conteúdo de seu estômago, reconstruindo uma imagem mais clara de suas últimas horas. A análise revelou que sua última refeição consistiu em carne seca de ibex, grãos de trigo, einkorn e gordura animal,
uma combinação que refletia a dieta de alguém que sobrevivia no alto das montanhas alpinas durante a Idade do Cobre. Em seus intestinos encontraram parasitas da espécie Trichuris cheirensis, um lembrete das difíceis condições de saúde de sua época. Traços de cinzas em seus pulmões indicavam que ele estivera perto de uma fogueira pouco antes de sua morte, possivelmente para se aquecer ou cozinhar. Cada descoberta trazia uma nova camada de compreensão, mas a possibilidade mais empolgante para os cientistas surgiu a partir de seu DNA. Em 2012, após anos de cuidadosa preparação, pesquisadores conseguiram extrair e mapear uma versão preliminar do genoma de Ötzi, seu conjunto completo de material genético. Naquela época, o sequenciamento de DNA antigo ainda era uma ciência jovem e desafiadora, portanto a conquista foi considerada inovadora. A partir desse primeiro mapa genético, os cientistas concluíram que Ötzi tinha pele clara e olhos castanhos, um resultado que surpreendeu muitos, pois não correspondia às suposições anteriores baseadas em sua aparência mumificada. O detalhe mais chocante, no entanto, veio da descoberta do que parecia ser ancestralidade das estepes em seu DNA, traços genéticos ligados aos povos indo-europeus, que mais tarde se espalhariam amplamente pela Europa. Isso foi inesperado porque a história situa a chegada dessa ancestralidade à Europa Central séculos depois da vida de Ötzi. Se correta, a descoberta recuaria a cronologia dessas migrações em centenas de anos, sugerindo que os movimentos populacionais para a Europa ocorreram muito antes do que foi registrado. O anúncio despertou enorme interesse. Ötzi deixou de ser apenas um tesouro arqueológico e passou a ser apresentado como uma ligação viva entre os antigos europeus e os povos que migraram posteriormente. Seu DNA parecia desafiar as cronologias estabelecidas, e muitos viram isso como uma grande mudança na compreensão da Europa pré-histórica. Mas nem todos estavam convencidos. Alguns especialistas alertaram que a contaminação era um risco sério ao trabalhar com DNA antigo. Material genético moderno proveniente de pesquisadores ou mesmo do meio ambiente poderia facilmente se misturar com as amostras antigas, gerando resultados enganosos. Apesar desses alertas, as descobertas de 2012 foram amplamente aceitas, e a imagem de Ötzi como uma ponte genética entre diferentes populações tornou-se parte de sua história. Com o passar do tempo, no entanto, a ciência do DNA antigo avançou rapidamente. Em 2023, novos métodos e salvaguardas mais rigorosas transformaram a área. O sequenciamento de genomas antigos deixou de ser um experimento incerto e se consolidou como uma disciplina em que cada etapa é cuidadosamente monitorada para evitar erros. Uma equipe de geneticistas renomados do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva e da URAC Research decidiu reanalisar o DNA de Ötzi, utilizando as ferramentas mais avançadas disponíveis. O objetivo era começar do zero, eliminando qualquer dúvida sobre contaminação e produzindo um genoma completo e preciso. Desta vez, optaram por extrair o DNA de um fragmento do osso do quadril de Ötzi, uma parte densa do esqueleto com menor probabilidade de ser danificada ou contaminada. O processo foi extremamente delicado, pois o DNA antigo é frágil e se fragmenta em inúmeros pedaços minúsculos após milhares de anos. Cada etapa do trabalho exigiu precisão absoluta para evitar a introdução de DNA moderno na amostra. A equipe manuseou os restos mortais com o máximo cuidado, trabalhando lentamente para garantir que o que recuperassem fosse verdadeiramente antigo e intacto. Quando o novo sequenciamento foi concluído, os resultados causaram choque e incredulidade. A chamada ancestralidade por etapas, que havia sido o foco de tanta empolgação em 2012, havia desaparecido. Ela nunca existira. O resultado anterior, como se constatou, fora causado pela contaminação por DNA moderno,
que criara a falsa aparência de uma conexão ancestral inexistente. O genoma limpo e não contaminado contava uma história completamente diferente. Ötzi não era o elo genético entre os antigos europeus e os migrantes indo-europeus posteriores. Seu DNA não alterou a cronologia da migração e não corroborou as afirmações feitas por mais de uma década. Para os pesquisadores que haviam apoiado as conclusões anteriores, este foi um momento difícil. Anos de discussões, teorias e interpretações históricas baseadas nas descobertas de 2012 tiveram que ser reconsiderados. A correção não foi apenas um pequeno ajuste. Foi uma mudança drástica que anulou o que havia sido visto como uma descoberta notável. O homem que antes se acreditava conectar populações distantes na Europa passou a ser compreendido de uma maneira completamente diferente. Essa reviravolta serviu como um forte lembrete dos riscos de se tirar conclusões precipitadas, especialmente em um campo tão delicado quanto a pesquisa de DNA antigo. O primeiro sequenciamento de genoma havia sido uma conquista notável para a época, mas a tecnologia daquele tempo era muito mais vulnerável à contaminação. A empolgação com uma descoberta tão importante ofuscou a cautela que deveria ter sido aplicada antes de se declarar uma revisão histórica tão significativa. O novo estudo mostrou que mesmo as descobertas mais célebres precisam ser testadas, questionadas e confirmadas com os melhores métodos disponíveis antes de serem consideradas confiáveis. A história genética de Ötzi, antes vista como a chave para reescrever o mapa pré-histórico da Europa, precisava ser contada novamente desta vez com uma precisão que não deixasse espaço para falsas suposições. Em vez de ser lembrado como uma ponte entre povos distantes, ele agora se destaca como um exemplo de como a ciência está em constante evolução e como a verdade só pode emergir por meio de estudos cuidadosos e repetidos. E apesar de todas as pistas que obtiveram do seu DNA, ainda faltava algo. As pistas esquecidas em sua pele. Enquanto o sequenciamento do DNA de Ötzi impressionava o mundo, outra descoberta silenciosa surgiu da superfície de sua pele. Inicialmente, os pesquisadores descartaram as estranhas linhas e pontos escuros em seu corpo mumificado como marcas aleatórias de congelamento, mas ao examiná-los sob microscópios 3D de alta resolução, revelaram-se tatuagens 61 no total, dispostas em padrões específicos e deliberados. O que chocou os especialistas foi a sua localização. Muitas dessas marcas alinhavam-se quase perfeitamente com pontos de acupuntura ainda reconhecidos na medicina tradicional chinesa, apesar de Ötzi ter vivido milhares de anos antes da acupuntura ser documentada. Isso sugeriu que seu povo havia desenvolvido sua própria forma de marcação corporal terapêutica, possivelmente para aliviar a dor. A análise do pigmento dentro das tatuagens revelou que não se tratava apenas de fuligem comum. Continha partículas microscópicas de ervas medicinais carbonizadas, incluindo vestígios de artemísia e valeriana, plantas conhecidas por suas propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Mais estranho ainda, algumas dessas plantas não cresciam nos Alpes, onde Ötzi faleceu, o que significa que ele ou viajou longas distâncias ou negociou com tribos distantes para obtê-las. A localização de muitas tatuagens também indicava problemas de saúde específicos. Linhas ao longo da parte inferior da coluna e na região dos joelhos sugeriam dor articular crônica, possivelmente artrite. Pequenos aglomerados perto de seus tornozelos indicavam tratamento para lesões antigas, talvez decorrentes de constantes caminhadas nas montanhas ou caçadas. Na verdade, sua pele era um registro médico vivo, documentando tanto seus problemas de saúde quanto os remédios ancestrais que ele usava para combatê-los. Uma teoria que vem ganhando força é a de que Ötzi pode ter procurado um curandeiro especialista, alguém cujo conhecimento de fitoterapia e controle da dor
estivesse séculos à frente de seu tempo. Isso pinta um novo quadro. Ötzi não era simplesmente um andarilho solitário, mas parte de uma rede que valorizava e compartilhava conhecimento avançado sobre saúde. Essa descoberta não apenas acrescentou algo à sua história, como a reescreveu. Longe de ser apenas uma relíquia congelada, Ötzi tornou-se um testemunho da engenhosidade e resiliência e desejo de cura profundamente enraizados na humanidade. Então, de onde você acha que Ötzi veio originalmente? As raízes de Ötzi. A história que nunca imaginamos. Durante muitos anos, a história de Ötzi foi contada através de pistas dispersas dos objetos encontrados com ele da comida em seu estômago e de reconstruções baseadas no pouco que pensávamos saber. Cientistas e o público em geral construíram uma imagem dele que parecia certa, um homem de pele clara, olhos claros e cabelos castanhos espessos, caminhando pelas montanhas geladas da Europa há milhares de anos. Essa imagem era reconfortante para alguns, pois se encaixava perfeitamente nas expectativas modernas sobre o passado antigo da Europa. Museus exibiam essa versão de Ötzi. Documentários recriavam seu rosto. As pessoas sentiam que o conheciam. Mas em 2023 tudo mudou. O novo sequenciamento de DNA, utilizando tecnologia muito superior à disponível em estudos anteriores, revelou uma história muito mais surpreendente e muito menos conhecida. Não se tratava apenas de uma pequena correção de descobertas antigas. Foi uma transformação completa na forma como o víamos e, por extensão, na forma como entendíamos a Europa pré-histórica. Os novos dados genéticos mostraram que mais de 92% da ancestralidade de Ötzi provinha de agricultores neolíticos da Anatólia, pessoas que migraram para a Europa da região, que hoje chamamos de Turquia, há cerca de 8.000 anos. Não se tratava de viajantes comuns. Eles estiveram entre os primeiros a introduzir a agricultura na Europa, trazendo consigo sementes animais domésticos e novas ferramentas que mudariam a vida humana para sempre. Eles marcaram um ponto de virada na história. Aldeias substituíram acampamentos temporários, a cerâmica surgiu, e as sociedades começaram a se estabelecer em vez de vagar. Os restantes, 8% da composição genética de Ötzi, provinham das populações de caçadores-coletores mais antigas da Europa, os povos que habitavam o continente muito antes da chegada da agricultura. Esta pequena percentagem revelou algo fascinante. Sugeriu que os antepassados de Ötzi se estabeleceram na Europa desde cedo e se mantiveram à parte da maioria das ondas posteriores de migração populacional. Enquanto grande parte da Europa experimentava enormes mudanças com a chegada e a miscigenação de novos grupos, sua linhagem permaneceu isolada por gerações. Esse isolamento tinha um significado profundo. Ötzi não era um ancestral direto dos europeus modernos. Em vez disso, ele era um representante de um ramo da humanidade quase extinto. Seu DNA preservava a assinatura daqueles primeiros agricultores da Anatólia, em grande parte intocados pelas migrações subsequentes. Ao longo de milhares de anos, essa linhagem genética foi quase totalmente apagada, sobrevivendo apenas em alguns poucos lugares isolados. Um desses lugares não era onde muitos esperariam. Os parentes genéticos vivos mais próximos de Ötzi não estão nos Alpes, onde seu corpo foi encontrado, nem nas áreas vizinhas da Áustria ou do norte da Itália. Em vez disso, eles vivem bem longe na ilha da Sardenha, no mar Mediterrâneo. Os habitantes da Sardenha são conhecidos por sua história genética singular. Devido ao isolamento da ilha, eles evitaram grande parte da miscigenação que ocorreu no continente europeu. Assim como Ötzi, sua ancestralidade está profundamente enraizada nas mesmas populações agrícolas neolíticas. Essa conexão significava que, embora a linhagem de Ötzi tivesse desaparecido da maior parte da Europa, uma parte dela sobreviveu silenciosamente nesta ilha.
Essa descoberta mudou seu papel na história. Em vez de ser uma ponte entre os europeus antigos e modernos, ele fazia parte de um ramo que quase desapareceu por completo, um beco sem saída genético, cuja história ficou congelada no tempo por milhares de anos. As surpresas não pararam por aí. O mesmo estudo que revelou sua ancestralidade também desafiou tudo o que pensávamos sobre sua aparência. Por décadas, as reconstruções o mostravam com pele clara, olhos claros e cabelos castanhos espessos. Esses detalhes não foram adivinhados aleatoriamente. Eles foram baseados nas melhores evidências disponíveis na época. Mesmo assim, estavam errados. A análise genética avançada, combinada com novos métodos de reconstrução forense, revelou algo completamente diferente. Ötzi tinha pele escura, muito mais escura do que a maioria dos europeus modernos, talvez até mais escura do que muitas pessoas do sul da Europa hoje em dia. Seus olhos eram castanhos, não azuis, como se costuma imaginar. E em vez de ter uma vasta cabeleira, ele estava ficando calvo, não por causa de milhares de anos no gelo, mas devido a marcadores genéticos em seu cromossomo X que mostravam que ele vinha perdendo cabelo ao longo da vida. Isso não era apenas uma mudança na aparência. Era um desafio direto a antigas suposições sobre o passado remoto da Europa. Para muitos, ver Ötzi com pele mais escura e olhos castanhos foi perturbador, pois não se encaixava na imagem familiar construída ao longo de décadas. Isso forçou um confronto com o fato de que a Europa antiga era mais diversa em aparência e ancestralidade do que muitos acreditavam. As reconstruções anteriores haviam sido feitas de boa fé, usando o conhecimento e as ferramentas disponíveis na época. Mas elas também haviam sido moldadas consciente ou inconscientemente por expectativas e preconceitos culturais. Refletiam a imagem que as pessoas queriam ver em vez da realidade. As descobertas de 2023 eliminaram esse conforto e o substituíram pela verdade. Uma verdade mais complexa, mais desafiadora e muito mais interessante. Ver o verdadeiro Ötzi significava abandonar a ideia de que a história é uma linha reta do passado para o presente. Sua existência mostrou que algumas linhagens prosperaram por um tempo e depois desapareceram quase sem deixar vestígios. Outros sobreviveram em lugares inesperados como a Sardenha, muito longe de onde começaram. Isso também mostrou que nossa imagem mental do passado é moldada tanto por nossas perspectivas atuais quanto por evidências concretas. Essa revelação trouxe uma lição mais profunda sobre a própria ciência. Isso nos lembrou que a ciência não está aqui para proteger as histórias que nos confortam. Ela não molda seus resultados para corresponder ao que esperamos ser verdade. Em vez disso, ela revela fatos quer eles se encaixem ou não em nossas expectativas. Por mais de uma década, as pessoas imaginaram Ötzi de uma maneira completamente errada. Não porque alguém tenha mentido, mas porque as evidências da época eram incompletas. A nova pesquisa não apenas atualizou sua história, como a transformou por completo. O homem que outrora figurava no imaginário popular como uma figura familiar de um passado distante, tornou-se algo muito mais complexo. Um símbolo de como a história da humanidade é repleta de reviravoltas, migrações, desaparecimentos e surpresas. Sua pele escura, olhos castanhos e calvície não eram detalhes insignificantes, mas sim partes essenciais para compreender quem ele realmente era. Mente. Sua ancestralidade revelava um mundo onde as pessoas já se deslocavam, se misturavam e se transformavam de maneiras muito mais complexas do que imaginávamos. Mas o que levou à morte de Ötzi? Vamos descobrir o estado de seu corpo e organismo quando ele foi encontrado. Uma vida frágil, congelada no tempo. O corpo de Ötzi não é apenas uma descoberta antiga preservada no gelo. É a história de um homem que respirou, caminhou e suportou o peso da vida há mais de 5.000 anos. Sob a pele congelada e as vestes ancestrais, reside uma verdade que o conecta a nós,
de uma maneira que raramente esperamos de alguém tão distante no tempo. Seus restos mortais revelam não apenas sua origem, mas também as muitas lutas que enfrentou até os últimos momentos de sua vida. Quando os cientistas estudaram seu DNA, descobriram algo surpreendente. Seus genes carregavam sinais de doenças que geralmente associamos a problemas cardíacos modernos, diabetes, tipo 2, artrite, intolerância à lactose e até mesmo uma tendência à obesidade. Esses não eram problemas exclusivos da atualidade. Elas já faziam parte da vida humana durante a Idade do Cobre. No caso dele, estavam profundamente inscritas em seu código genético, à espera de afetar sua saúde muito antes de a medicina sequer conseguir nomeá-las. Os sinais de sofrimento não se limitavam ao seu DNA. Seu corpo mostrava os sinais de uma vida vivida em constante dificuldade. Ele tinha úlceras dolorosas e cálculos biliares. Estava infectado com a doença de Lyme, o que o tornava a pessoa mais velha conhecida a ser portadora dela. Em seus intestinos, parasitas se alimentavam dele, drenando ainda mais suas forças. Seu sangue carregava patógenos e seu corpo apresentava sinais de envelhecimento e inflamação. Na época de sua morte, Uzi não era o caçador forte e incansável que muitos poderiam imaginar. Ele era um homem atormentado pela dor, seguindo a vida com um corpo que se deteriorava. Um dos detalhes mais reveladores estava em sua pele. Ele tinha tatuagens não decorativas, mas marcas em pontos específicos do corpo, provavelmente para aliviar a dor da artrite. Essa era a maneira que ele encontrava para tentar aliviar a dor constante nas articulações. É uma imagem profundamente humana, um homem há milhares de anos recorrendo às ferramentas e tradições de sua época para encontrar algum conforto para a dor. A imagem que emerge não é a de um passado romântico e simples, mas de uma realidade tão dura quanto a de hoje, se não mais. A vida na antiguidade não era isenta de doenças ou dificuldades. Era crua e desprotegida. As pessoas enfrentavam as mesmas vulnerabilidades que nós enfrentamos hoje, muitas vezes sem os meios para tratá-las. A história de Uzi é a prova de que o corpo humano sempre foi frágil, independentemente do século. No entanto, seu corpo guardava outro mistério, sua ancestralidade. Os cientistas estavam intrigados com a aparente pureza e inalteração de sua linhagem genética. Num mundo onde as pessoas se deslocavam, se misturavam e remodelavam a população da Europa há milhares de anos, porque o DNA de Uzi se destacava. A resposta estava em onde ele vivia e como seu povo vivia. Uzi pertencia a uma pequena comunidade isolada no alto das montanhas. O terreno acidentado, juntamente com as barreiras culturais, os mantinha afastados das ondas migratórias que traziam novas linhagens sanguíneas para outras partes da Europa. Seu povo descendia de agricultores neolíticos da Anatólia, que haviam vindo da região que hoje chamamos de Turquia, milhares de anos antes. Enquanto em outras partes do continente, esses agricultores se misturavam com caçadores-coletores locais e mais tarde com pastores das estepes, a comunidade de Uzi permaneceu isolada. De muitas maneiras, eles eram como uma ilha, não cercada por água, mas por vales íngremes e picos cobertos de neve. Esse isolamento manteve sua cultura e tradições intactas, mas também significou que mutações genéticas prejudiciais poderiam se acumular ao longo do tempo. Sem nova diversidade genética proveniente de grupos externos, doenças e fragilidades poderiam ser transmitidas e se tornarem mais comuns. Essa falta de novos genes pode tê-los tornado mais vulneráveis a doenças e menos capazes de sobreviver a grandes mudanças em seu ambiente. O corpo de Uzi, congelado por milhares de anos, oferece um raro vislumbre do que pode acontecer quando uma comunidade permanece isolada por muito tempo. Sua linhagem não perdurou. Desapareceu na história, substituída pela onda de novos povos e culturas que transformou a Europa. Seu corpo congelado
É um dos últimos vestígios de um modo de vida que não resistiu às ondas da migração e da mudança. O fim de sua vida foi tão dramático quanto a história que seu DNA conta. Nos dias que antecederam sua morte, Uzi provavelmente percorreu trilhas montanhosas acidentadas, movendo-se rapidamente por paisagens abertas e perigosas. Sua jornada não foi de lazer. Os indícios em suas últimas refeições e pertences sugerem urgência. Ele fez 2 grandes refeições pouco antes de sua morte, talvez para se preparar para uma longa viagem ou para recuperar as forças após uma escalada difícil. Ele carregava consigo armas bem conservadas e recentemente reparadas. Eram ferramentas tanto para caça quanto para proteção. Elas sugerem um homem cauteloso, atento ao perigo e pronto para se defender se necessário. Mesmo com todos os preparativos, algo ou alguém se aproximava dele. As evidências apontam para um fim violento. Uma flecha o atingiu no ombro esquerdo por trás, um tiro preciso e mortal. Quem o atacou removeu a haste da flecha, deixando apenas a ponta alojada profundamente em seu músculo. Isso não foi um acidente. Foi um golpe claro e intencional, com o objetivo de destruir. Seja por ter sido caçado emboscado ou traído o ataque, não lhe deu qualquer chance. No alto dos Alpes, longe de qualquer ajuda, sua vida chegou ao fim. A neve e o gelo que rapidamente cobriram seu corpo preservaram não apenas seu rosto e roupas, mas também o capítulo final de sua história. Uma história que permaneceria oculta por mais de 5.000 anos. Hoje vemos Uzi não como uma figura distante e fria da pré-história, mas como um homem cujas lutas refletem as nossas. Ele enfrentou doenças, dor e perigo. Ele vivia em uma comunidade unida pela tradição, mas vulnerável devido ao seu isolamento. Carregava o peso tanto de sua fraqueza pessoal quanto das limitações do modo de vida de seu povo. E no fim, sua morte foi súbita e violenta. Um desfecho que poderia atingir qualquer um em um mundo perigoso. Seu corpo pode ter sido congelado, mas sua história permanece viva. Ela fala de resiliência diante do sofrimento das conexões humanas, com o lugar e a ancestralidade, e do delicado equilíbrio entre sobrevivência e vulnerabilidade. A vida de Uzi, desde suas doenças hereditárias até seus momentos finais de desespero, nos lembra que a história da humanidade não se resume a progresso ou força. Ela também aborda resistência, fragilidade e as escolhas e oportunidades que definem nosso destino. Se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se no canal e clique no próximo vídeo que aparecerá na sua tela.